chegou. E o Facebook já entrou também? É. Entrou. De uniformes. É, A minha filha entrou também, Eduarda, da Argentina, tá lá. Ela tá na Argentina? Tá na Argentina. A minha outra filha, Júlia, também acabou de entrar também. Bacana. Ao Bom, boa tarde a todos. Hoje nós temos mais uma live aqui com o Dr. Alberto, que é um colega nosso, pediatra, que atende aqui com a gente e também trabalha no Hospital Público, lá no Hospital Regional de Planaltina. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre o Covid e pediatria, Covid criança. Então, Alberto, obrigado por você ter vindo, bacana você estar aqui. Acho que a ideia é realmente trazer informações relevantes para o pessoal que assiste a gente, pessoal da clínica. Tá? Pode fazer suas considerações e um recadinho para a turma aí. E agradecer a presença de todos, agradecer o convite. Como o Dr. Cal disse, eu sou pediatra há 25 anos, já formado. Estamos aqui há mais de 5 anos nessa parceria. E hoje viemos bater um papo a respeito da Covid-19. Eu falo bater um papo porque nós precisamos, primeiro, entender algumas coisas. É uma doença que existe, é nova. Nós estamos aprendendo aos poucos com essa doença. Nós precisamos ter tranquilidade para lidar com o Covid-19. Isso é um outro fator que nós vamos conversar ao longo desta 1 hora, eu acho que é o tempo que nós temos, a respeito da ansiedade gerada em torno do Covid, o medo gerado em torno do Covid, né, e em alguns casos chegando ao desespero a respeito do Covid-19. A gente vive dizendo Covid-19, Covid-19, mas Covid-19 seria a doença do coronavírus 2019, né, que assim foi batizada pela OMS. Esse vírus foi descoberto ano passado, em 2019, e ele é o SARS-CoV-2 porque ele é a segunda síndrome aguda respiratória causada pelo coronavírus. Então, como ele mudou e ele virou um segundo vírus, aí virou SARS-CoV-2. Esse coronavírus, né, da família dos coronavírus, né, que tem duas subfamílias, a alfa e a beta. Mais especificamente, esse nosso vírus é da família beta, né, que tem contaminado o país. Nossa história com o coronavírus no Brasil é uma história que basicamente tem menos de 3 meses, né, os primeiros casos realmente diagnosticados foram em março, né, há relatos de casos anteriores, mas ainda não confirmados. E a grande questão, e as crianças? Como as crianças ficam, né, nesta pandemia? O que ocorre com as crianças? As crianças pegam? As crianças transmitem? Como é que eu posso saber se meu filho tem ou não a doença Covid-19? E o que fazer nessas circunstâncias? O que fazer também em relação aos cuidados nesta pandemia, lembrando que nós vivemos aqui no Distrito Federal uma realidade diferente de outros estados, cada estado tem sua realidade, e nós atualmente estamos no estado chamado de isolamento social. Eu acho que eu vou começar por aqui para a gente poder entender. Nós ainda não estamos confinados em casa, nós ainda não estamos fechados em casa. O confinamento, aspas, né, assim, a necessidade de ficar em casa por 14 dias se deve às pessoas que testam positivo, né, para coronavírus e estão sintomáticas, tanto as que não estão sintomáticas quanto as que estão sintomáticas, mas que apresentam um teste positivo para coronavírus, necessitam ficar um período de 14 dias isolados do meio externo, para que não seja um elemento propagador da doença. Dentro de casa, por exemplo, se a senhora ou o senhor tem um parente em casa com SARS-CoV-19, para evitar o contágio nas crianças, essa pessoa precisa, primeiro, ser isolada do restante da família. Se possível, né? Algumas situações no país, infelizmente, pessoas que têm casas de um cômodo só. Fica impossível você isolar alguém. Mas nesses casos, manter distância.
evitar contato, não beijar, não abraçar, não tocar, manter um cuidado muito grande com as mãos em todas as situações. Nós precisamos ter cuidado com as mãos. As crianças principalmente, né? Porque as crianças tocam em tudo, pegam em tudo. E as crianças ainda têm um hábito muito peculiar. Pegam numa coisa e levam à boca. Então, já fica a primeira dica para as mães. Primeiro, cuidado com as crianças nesta pandemia. E para evitar o risco do contágio do seu filho, o mais importante, fique longe de pessoas doentes ou sabidamente doentes. 2, evite lugares públicos onde você vai ter maior contato. 3, lave sempre as mãos dos seus filhos. Se não puder limpar as mãos, álcool gel. Eu faço uma coisinha que agora eu vou dar uma outra dica que não é uma coisa científica, mas às vezes as crianças põem a mão em algo que ficam com a mão muito suja. Então o que fazer nessa situação se você não está dentro da sua casa? As mulheres, sempre as mulheres, são muito previdentes e nas bolsas das mulheres tem muitas coisas. Poderia ter também muitas coisas. Muitas. E carreguem, por exemplo, aqueles lencinhos de limpar bumbum de bebê. Eles não vão higienizar como, eu vou deixar bem claro, né? Depois vão dizer que o Dr. Alberto está mandando lavar as mãos com higienizador de bumbum. Como é que você vai passar álcool gel na mão de uma criança, sendo que a mão dela tem sujeira grosseira? Nós precisamos tirar essa sujeira grosseira. Então, limpemos, levemos também um saquinho, né, para poder guardar isso e não jogar na rua, né, é muito importante. Limpemos a mão dos nossos filhos, das nossas crianças. E, ato contínuo, álcool gel, passar, esfregar bem, esfregar entre os dedos, as unhas, a parte posterior das mãos, a parte do pulso, né, que as mãos estão no pulso, ali no começo do antebraço, né, limpar bem as mãos, passar bem o álcool e esperar em torno de 40 a 60 segundos que o álcool gel evapore, que aí sim nós teremos feito uma higienização adequada para as crianças. Então, voltando ao tema, né, com relação aos cuidados. Então, lembrando, manter distância, evitar contato com doentes, manter a higiene das mãos das crianças, sempre é importante. Em casa, é muito importante limpar superfícies de contato, mesa, cadeira, objetos que a gente pega o tempo todo, como maçanetas, não é isso? São cuidados que todos precisam ter, principalmente quem tem criança em casa, porque a criança coloca a mão nos objetos e, em sequência, coloca na boca. Nem sempre dá para a gente correr e lavar a mão da criança. Na maioria das vezes não dá, porque eles são rápidos mesmo. Então nós precisamos manter a higiene das nossas casas. Tirar o sapato na porta, limpar os sapatos, né? Higienizar os sapatos, evitar que se entre de sapatos em casa, principalmente se você veio da rua. Né? Você tem uma sandália, algo que você possa usar dentro da sua casa, para não levar sujeira da rua para dentro da sua casa. Limpar o piso da casa, muito importante limpar. E usar a água sanitária, já está aí na internet, está à disposição para todos, em torno de 1%, se não me falha a memória. As nossas que boas, elas vêm de 3% a 5%. Então você tem que diluí-las para que elas fiquem em torno de 1%, para que você possa usá-las sem que ela cause incômodos ao nariz, aos olhos, às superfícies, principalmente aquele que vai manusear. E limpar o piso e passar a água sanitária, né, que é o hipoclorito, para que limpe o chão das casas. É importante também deixar um cantinho na sua entrada da sua casa, um cantinho que você pode botar até uma fitinha no chão, né? Um cantinho onde você seria, por exemplo, a área contaminada e dali para frente a área descontaminada. Naquele lugarzinho você já vai deixar um local para você depositar os seus sapatos, né? Você vai deixar um pano umedecido com hipoclorito para limpar os sapatos, para quando você entrar em casa, você possa já tirar o seu sapato, que já foi limpo a sola, e entrar sem o seu sapato em casa. É um cuidado simples, não é difícil de fazer, tem uma resposta muito grande, e para as mulheres e para os homens também, que ajudam em casa, porque nessa pandemia os homens têm que ajudar,
a cuidar das crianças, a controlar as crianças e na higiene também. Cobre do seu parceiro, da sua parceira, né, que o trabalho é conjunto. Então, o cuidado com a higiene é fundamental numa casa que há crianças. Roberto, deixa eu te falando nisso, com relação aos brinquedos, né? Então, assim, você Já sai com os meninos e com as crianças, aí leva aquela trouxa de brinquedo, aquela sacola de coisas, assim, você recomendaria diminuir ou como é que fica essa coisa de brinquedos, né? Porque a gente está falando de mãos, que é uma coisa que é muito simples, talvez a mamadeira, mas e o resto, né? Como é que tem crianças que levam uma mochila de coisas. Toda vez tem que limpar tudo, não leva tudo. O que você fala sobre isso? Muito bem lembrado. Né? Como nós falamos dos aparelhos, dos que a gente chama de fomites. Fomites são objetos inanimados que transmitem doenças. Porque a transmissão do Covid, vamos lembrar, né, é pela saliva, né, pelo aerosol. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu e o Dr. Carl, fiquem tranquilos. Nós dois fizemos teste ontem, nós dois estamos negativos. Em GG e GM, os dois estão 0 km, nenhum dos dois, embora estejamos trabalhando em pronto-socorro, estamos negativos. Por que eu e o Dr. Carlos estamos negativos? Porque nós estamos limpando as mãos, porque nós tomamos cuidados. Lá no hospital nós usamos máscaras adequadas, nós vamos chegar nas máscaras daqui a pouco. Máscaras adequadas, cuidados adequados, protocolos e procedimentos adequados, para que nós continuemos negativos e continuemos trabalhando. Porque um médico que fica doente, ele fica no mínimo 14 dias afastado. E são 14 dias sem trabalhar e sem ajudar a comunidade nesse momento. Voltando aos objetos inanimados, os brinquedos. Primeiro, evitem levar brinquedos para a rua. Porque a criança vai deixar cair no chão, vai passar tudo, e vai na boca, não tem jeito. Já sabe-se que o vírus vive horas em determinados tipos de materiais, ao número e o tempo que ele fica lá viável de contaminar, muda, varia, né? Se é madeira, se é um piso vinílico, se é um piso cerâmico, enfim. Então, primeiro, vai sair de casa com as crianças, evite levar brinquedos. Primeiro ponto. Segundo ponto, se levar, leve brinquedos que você possa lavá-los. Inclusive os bichos de pelúcia, né, que as pessoas gostam. Vou aqui fazer, desculpa, eu sei que nós estamos falando de Covid, mas nós devíamos abolir, gente, esses bichos de casa. Bichinho de pelúcia é fonte de ácaro, sujeira, poeira, mofo, tudo que não presta. Então, se o seu filho tem alergia, até para não fazer, né, um falso diagnóstico ou botar medo da senhora em casa, o menino começa lá com a coriza e tudo mais, às vezes é uma alergia que ele está desenvolvendo por causa dos objetos da casa. Então, primeiro, vamos abolir esses bichinhos. E se há uma necessidade muito grande, vamos envelopar esses bichinhos em plástico e guardá-los, porque, infelizmente, eles são fonte de contágio. Na Covid, também. E os bichinhos de pelúcia, né, é muito mais difícil lavar, você tem que lavá-los. Deforma os bichinhos, estragam os bichinhos, né? E nesses bichinhos peludos o vírus gosta bastante, ele sobrevive mais tempo do que numa superfície rígida, em que ele não penetra e que ele desseca. Então, se você está pensando em sair de casa, levar, não leve. Ou leve o estritamente necessário e muito cuidado. Caiu no chão, o que você vai fazer? Você vai ter que lavar. Porque você não sabe se aquele chão está contaminado ou não. Então, se você quer prevenir o seu filho, se quer evitar que o seu filho tenha SARS-CoV ou Covid-19, não carregue, não leve. E se levar, muito cuidado. E tem que lavar sempre. Sempre. Lavar mesmo, com água e sabão. Esfregar bem, lavar bem lavadinho. Porque senão não adianta. Com a mão também. Não adianta fazer aquela lavadinha e... Não. Lavar as mãos é 40 a 60 segundos lavando a mão. Lavando a palma da mão, entre os dedos, na superfície posterior da mão, no centro da mão e as unhas. Dr. Carl, que é cirurgião, sabe que a higiene das mãos é importante. Você tem que fazer todo esse ritual de limpeza. Limpar os dedos, né, os dedões, né, da mão, que nós chamamos de primeiro quirodáctilo, bem para limpar entre os dedos, ficar com a mão bem limpa.
e esfrega bem e depois lavar com água corrente, para que você possa simplesmente retirar todo o vírus da superfície da sua mão. Evitar tocar nos olhos, no cabelo, na boca, no nariz. Por isso é importante lavar as mãos, porque inconscientemente nós temos o hábito de coçar os olhos, o nariz, a boca e principalmente passar a mão no cabelo, né? Nos olhos, no nariz e na boca nós corremos o risco de nos contaminar. E o cabelo fica lá, se você passar a Covid no seu cabelo, ele fica lá, até você lavá-lo adequadamente. E se você passar a mão no cabelo e for à boca, aos olhos, você pode se recontaminar. Então vocês estão vendo a dificuldade que é manter uma criança longe do Covid. Como é que é difícil evitar a contaminação? Porque as crianças colocam a mão na boca, colocam todos os objetos na boca, não tem a dificuldade da higiene, as crianças não limpam as mãos, a gente tem que estar correndo atrás dela para limpar as mãos, né? E uma série de outros fatores que colocam a criança num fator de risco de pegar a Covid. Graças a Deus, eu vou repetir aqui, graças a Deus, e com os dados que nós temos até o momento, que não são grandes em relação às crianças, quando desenvolvem a Covid-19, ou são assintomáticos, ou têm quadros muito leves, e raras crianças desenvolvem a forma mais grave ou vão a óbito. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos 4 óbitos de crianças, na faixa que a gente não espera que vá a óbito. E se seu filho, principalmente, tem asma, tem uma doença cardíaca, tem uma doença imunológica, tem síndrome de Cushing, entre outras doenças que mexem com a imunidade, essas crianças têm um risco maior de contrair e de desenvolver a forma grave da Covid, que entra na síndrome respiratória aguda grave. E aí correndo o risco de ter que ir a uma UTI e ter que ou ir a óbito. Então o risco, primeiro, existe? Existe. Alberto, eu ia fazer aqui vou complementar aqui para eu perguntar, mas assim, a gente tem 2 perguntas aqui, ó. Uma no Face, você está dando conta de ler ali? Da Maria Salete. Se os pais se contaminarem... Não, ali primeiro, no Face, doutor. É difícil. Boa ideia do lencinho, Maria Salete depois. Doutor, é difícil para a criança autista, muito bem lembrado, né? Sair de casa, ao mesmo tempo ele fica muito nervoso sem sair. Vou voltar aqui um detalhe que nós dissemos, né? Nós estamos em isolamento social e não em confinamento. Nós precisamos, em alguns momentos, sair de casa para a sanidade. Minha preocupação maior hoje é a sanidade emocional das pessoas. Eu estou tendo crianças de 6 a 12 anos com síndrome, pasmem, as crianças estão tendo distúrbios da ansiedade, estão tendo crises de ansiedade e até chega a confundir com o Covid, porque sentem falta de ar, dificuldade para respirar, porque elas estão respirando um clima de tensão, de medo. Nós devemos, como pais, primeiro, filtrar o que vai ser colocado dentro das nossas casas, né? Os jornais, ultimamente, falam só de morte, só de doença, o clima é pesado e as crianças sentem e percebem isso. Então, primeiro, nós devemos demonstrar sempre calma e tranquilidade. 2, escolher o que vai ser colocado para as nossas crianças. É muito importante. Manter um clima de cordialidade entre marido e mulher. Eu sei que é difícil às vezes, principalmente ficando 24 horas juntos. É natural, é natural. Você que também está em casa, que, por exemplo, principalmente você que é funcionário público, ou que a sua empresa, né, permite que você fique em casa, faça homeworking, coisa difícil com criança em casa também, né? Enfim, tem todas essas dificuldades, acabam tendo momentos de rusgas, de dificuldade. É natural, não é porque é marido e mulher, é porque é ser humano. E ser humano trancafiado, vou usar essa palavra forte, dentro de casa com o outro, uma hora dá problema mesmo, seja pai, mãe, filho, marido, mulher, irmão, os problemas vão surgir.
Eu, quando era pequeno, tinha mais 4 irmãos, nós somos 5 filhos homens. E olha que antigamente a gente andava na rua, tinha liberdade, tinha tudo. E mesmo assim a gente tinha as nossas rugas, as nossas briguinhas dentro de casa. Imagine você num clima de medo, ansiedade, dificuldades, né? Pressões de todas as naturezas, né? E as crianças dentro desse clima em casa, a ansiedade vai ficar muito presente e vai rolar bastante. Uma pergunta ali, ó, da Ceci... Eita, poxa. Cecília Faleiro. Você consegue ler? Cecília Faleiro, deve ser Cecília Faleiro. Se os pais se contaminarem, é necessário colher o exame da criança? Bom, vamos ao necessário e ao que hoje está no nosso... Eu vou dizer o que acontece nos hospitais públicos. Hoje em dia só se está colhendo exames para as pessoas que são sintomáticas. Porque, infelizmente, a fonte de recursos não é grande no nosso país e também há falta de insumos. Nós temos capacidade técnica de produzir, nós temos empresas capazes de produzir, mas nós precisamos de insumos que vêm de outros países, inclusive da China. E há uma dificuldade em trazer esses insumos para fazer em larga escala a todas as pessoas, né? Mas se você tem contato com uma pessoa que testou positivo, essa pessoa pode, primeiro, não ter sintoma nenhum, pode ter sintomas gripais leves, ou pode entrar com sintomas graves, que é a dificuldade respiratória, vamos assim transformar de uma maneira mais simples. Se você teve contato com uma dessas pessoas e começar a ter, por exemplo, febre, coriza, dor abdominal, dor muscular, tosse, dor de cabeça, dificuldade de sentir o cheiro, que a gente chama de anosmia, né? Então você está com um desses sintomas, aí sim, você teve contato, o seu contato é positivo e você começa a desenvolver sintomas, então primeiro você deve buscar o auxílio médico, tá? Se para uma orientação e, se possível, testar sem sair de casa. Aqueles que têm, por exemplo, planos de saúde, que têm condições, podem fazer essa dosagem dentro de suas casas. Aqueles que não vão depender do serviço público. E o de serviço público hoje só está dosando, me corrija se eu estiver errado, Cal, em pessoas que tiveram contato positivo e estão sintomáticos pela exiguidade do recurso, né? Então a gente tem que usar o recurso para fazer o diagnóstico. Mas eu acho que idealmente, né, do ponto de vista ideal, eu acho que seria realmente ideal testar. Por exemplo, você teve contato, você está em casa, os pais são positivos, provavelmente a criança é positiva. E normalmente o que acontece é que a criança pega dos adultos, não é a criança que é geralmente o transmissor, mas ela acaba recebendo. E sou grato a Deus, né, porque eu vejo meus colegas clínicos, eles estão passando uma barra pesada, né, com relação, porque tem muito adulto doente, mas as crianças não, elas têm o SARS-CoV, na grande maioria nem sintomas têm, e outras têm sintomas, como esses que eu falei. E o ruim, né, vamos dizer assim, o chato, é que esses sintomas são comuns a outras doenças também. Elas podem ser SARS-CoV, mas pode ser, por exemplo, uma outra gripe. Por isso, mãe, não deixe de vacinar o seu filho contra a gripe. Houve vacinação, né? E as minhas mães, eu conheci, doutor, eu não vou vacinar. Vacine, porque você está eliminando primeiro um outro vírus também, que é ruim, que é o H1N1, influenza. Ele é um vírus que causa síndrome de angústia respiratória e mata a gente também. Então, primeiro, tem vacina, é disponível, vamos vacinar os nossos filhos, porque existem outras doenças que estão soltas aí também. Não é só SARS-CoV, vamos lembrar disso. Mantenha a vacinação das crianças. Mantenha uma dieta saudável, outro problema que está acontecendo. Os meninos estão ficando rechonchudos de tanto comer em casa, né? E comendo besteira. Então vamos pensar também nisso, né? Deixa eu falar, os adultos também, né? Acho que os adultos estão aí, né? Acho que é a força do exemplo, né? Exatamente. Você falou do exemplo, né? Então o exemplo da tranquilidade, da calma, de não ansiedade, de escolher coisas boas para ver. O adulto também tem que sair deste clima, entender que a doença existe, a doença está aí. Ela tem uma mortalidade, mas não é essa mortalidade abusiva, né? Vou usar esse termo abusivo,
Outras doenças matam muito mais, mas é uma doença que a gente, hoje, nós temos um conhecimento restrito, está aumentando a cada dia, né? Nós não temos armas de combate, né, assim, efetivas, tem vários protocolos em uso, não vou entrar nesses protocolos, porque eu não quero entrar em celeuma com ninguém, né? Isso aí fica a cargo do seu médico e da sua visão pessoal. Então, eu sigo o que está dentro do protocolo do Ministério da Saúde e do meu estado, então, do Distrito Federal. Então, eu estou seguindo o que nos fala o estado, a quem eu trabalho, o Dr. Cal também, né? E ao que fala hoje o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, né? E tem já o protocolo, né? Não é protocolo, a orientação do Ministério da Saúde, mas para crianças ainda não houve vamos dizer assim, soltar uma norma explicando com relação às crianças, né? Vai ser discutido a cada caso. Como eu disse, vou repetir de novo, as crianças, por sorte ou por obra de Deus, né? E na verdade, a sua sorte é obra de Deus, porque elas têm um sistema imune muito bom. As crianças têm um sistema imune muito bom. E por isso, as pessoas que têm sistema imune muito bom, dificilmente desenvolve as formas graves. E para manter esse sistema imune muito bom, primeiro, nós precisamos estar bem emocionalmente, porque as nossas emoções, as síndromes ansiosas, elas também diminuem a nossa imunidade. 2, é preciso tomar sol. Sim, é preciso tomar sol. Inclusive, eu até brinco, diz que até os presos têm que tomar banho de sol, nós também. E por que precisamos tomar banho de sol? Para manter o nosso nível de vitamina D. Porque daqui a pouco, se não perguntaram, vão perguntar. A vitamina D, doutor, o que eu faço com a vitamina D? Se você toma em torno de 10 minutos de sol forte, mais ou menos entre 9 e 10 da manhã, e entre 4 e 5 da tarde, 10 a 15 minutos, né? O interessante, até dependendo da localidade, se a temperatura estiver agradável, tire a camisa da criança para que ela possa tomar sol na maior parte do corpo possível, para que ela produza e ative vitamina D. A vitamina D é conhecido hoje como um imunomodulador, ou seja, ele modula a sua imunidade. Se você tem a sua vitamina D acima de 20, hoje você está suficiente. Esse parâmetro já foi 30, baixou para 20, né? E hoje a gente considera em criança insuficiência de 12 a 20 e deficiência abaixo de 12. Os deficientes e os insuficientes precisam repor a vitamina D. Mas, como nós estamos hoje em isolamento social, diminuindo o nosso contato com a rua, diminuindo o contato com o sol, cada vez tomando menos sol, provavelmente nós podemos entrar em insuficiência de vitamina D. E aí, nesses casos, nós precisamos complementar. E eu vou falar de novo. Complementar, não é se entupir de doses altas de vitamina D, porque a vitamina D em excesso é tóxica também e causa muitos males, né? Eu não vou aqui citar, porque senão a gente induz as pessoas a sentir. Tem gente que na situação atual, se a gente fala qualquer coisa, a pessoa está sentindo. Eu conheço um bocado de gente que é assim, que se falar alguma coisa já está sentindo. Então, primeiro, evitar doses elevadas. Por exemplo, a criança, ela precisa de uma dose de 400 unidades de vitamina D por dia. Não está pegando sol, está tendo dificuldade de pegar sol. Então existem vários no mercado que tem 200 unidades por gota, 400 unidades por gota, 500 unidades por gota e até 1000 unidades por gota. Então, se é de 200, 2 gotinhas. Se é de 400 ou a de 500, uma gotinha só por dia. Uma gotinha por dia é o suficiente para manter o seu filho com uma normoestasia, ou seja, a quantidade de vitamina D normal no organismo, né? Que ele possa também ter atividades dentro de casa. Uma outra coisa, programar as atividades. A criança precisa ter rotina, horário para dormir, horário para acordar, porque eu estou vendo muitas crianças e adolescentes varando a noite, assistindo Netflix, séries, desenhos, jogando. Um outro problema que está se agravando, que é o vício em tecnologia, o vício em videogames, que é inclusive uma preocupação hoje. Um dia a gente pode até
se for o Dr. Cal achar necessário, nós podemos falar só sobre o vício em videogames e em mídias, né, que está cada vez mais frequente nas crianças e nos nossos jovens. Então a criança precisa ter uma programação, horário para dormir, horário para acordar. Não quer estar com um sistema imune bom? Precisamos de 8 horas de sono noturna, de 8 a 10 horas noturnas de sono para, primeiro, produzir bastante cortisol para acordarmos de manhã cedinho bem, para produzir os outros hormônios que só são produzidos à noite. Nós precisamos repor a energia do corpo e, principalmente, só a partir de 5 a 6 horas de sono que nós começamos a ter o sono que vai fazer bem à nossa alma, bem ao nosso ser, que são os sonhos, né? Que é aquela parte final da noite, que é mais gostoso dormir, que a gente sonha, para repor a nossa memória e a nossa qualidade de vida. Então, queremos evitar as formas graves do Covid, boa alimentação, um uso adequado da vitamina D, não se empanturrem de vitamina D, tomem sol se possível, mantendo distância das outras pessoas, evitando que a criança pegue no chão. Vamos caminhar um pouco num local mais distante, um local menos movimentado, né? Evitando aglomerações, evitem parquinhos de areia, parquinhos onde as crianças vão botar a mão em lugar onde todo mundo põe a mão. Então evitemos esses lugares. Andar de bicicleta num lugar que... Eu vi esses dias uma cena muito interessante no estacionamento de uma escola, lá no plano piloto, né? O pai, né, levou seus filhos, né, e estavam lá no coisa, brincando, andando um pouco de bicicleta, tomando sol, fazendo uma atividade física longe das outras pessoas, e as crianças estavam de capacete e proteção para não se machucarem, exercitando, tomando sol, né, e fazendo a sua higiene emocional e mental, fazendo uma atividade ao ar livre. Então, se possível, façam isso, longe das outras pessoas, sem ser lugar onde fica pegando e onde todo mundo põe a mão, né? E leve o álcool gel para limpar as mãos, né? E hidrate bem as crianças e a alimentação saudável. Esquecemos algum tópico daquele, doutor? Não, acho que a gente voltar a falar, você estava falando sobre os grupos de risco nas crianças, eu ia até perguntar isso para você, mas eu queria saber se existe na população, né, nesse grupo pediátrico, idades de maior gravidade ou não. Na pediatria todos eles têm esse cuidado, tem que tomar esse cuidado, enfim. Claro, reservados esses casos que você falou, das crianças com doenças crônicas, né? Na faixa etária do 0 aos 13, existe subgrupos com maior risco ou não? Não. Primeiro que nós temos casos de Covid com 30 horas de vida, recém-nascido, 30 horas de vida, é o caso mais precoce, né? Então nós temos Covid neonatal, né? Até a faixa de 12, 13 anos. Então todos têm mais ou menos o mesmo risco, apesar de não sabermos ainda, né, se há um risco maior nessas crianças. O material todo que está disponível na Sociedade Brasileira de Pediatria, ele não fala numa prevalência maior de casos graves e diferenciando as faixas etárias. Mas sabe-se que à medida que a gente vai ficando mais adulto, né, o índice, né, assim, de crianças com doenças mais graves, ela aumenta progressivamente. Mas eu ainda não tenho a estatística, não tenho acesso, eu não posso falar assim. Eu vi uma pergunta sobre máscara em criança. Máscara cai no chão. Máscara em criança é difícil. Outra coisa, você já viu criança com máscara? Já viu criança com máscara? Como é que é criança com máscara? Vocês já viram, não? Puxa, coisa. Eu vou botar a minha aqui, com licença aqui. Deixa eu botar a minha máscara para mostrar o que as crianças fazem. Com licença. O menino está aqui. A minha máscara cobre bem, a máscara até que se eu puxar ela colapsa, ela evita, né? Para que a gente usa máscara na rua? Essa máscara não evita que eu me contamine. Ela evita que eu contamine os outros. Porque eu posso espirrar, tossir, e quando eu falo, eu solto gotículas. E se eu não sei se eu estou positivo, porque muitos casos são
assintomáticos, então como é que eu sei se eu estou transmitindo ou não para os outros? E eu posso transmitir para uma pessoa que é de risco e eu posso causar o óbito de uma pessoa de risco. Eu tenho um pai de 81 anos, uma mãe de 79, minha mãe é cardiopata, meu pai é cardiopata, e eu tenho que tomar o maior cuidado ao visitá-los, né? Primeiro que eu faço meus exames frequentes, tomo todos os cuidados, banho, limpeza, troca de roupa, é importante também, né? A roupa, quando a gente sai à rua, voltar a trocar a roupa e lavar. Então a criança faz isso aqui. Oi, tudo bem? Tudo. Aí vai comer, toma água, aí passa a mão, aí puxa para lá, aí tira, aí a máscara cai, aí pega, põe no rosto, tira o gosto. Ou seja, está protegendo o quê? Pelo contrário, nas crianças viram um objeto com risco de contágio. Por isso, na Sociedade Brasileira de Pediatria, até o momento, as orientações que tem na Sociedade Brasileira de Pediatria, estou aqui na mesa, mostrei para o Dr. Cal, diz que só as crianças doentes devem usar máscaras. As crianças que estão doentes de Covid devem usar máscara para não contaminar as outras pessoas. E principalmente nós temos que proteger as pessoas que são suscetíveis de terem complicações. E aí vão lembrar, são as pessoas com mais de 60 anos, que têm diabetes, pressão alta e outras comorbidades. O que são isso? São outras doenças que diminuem a imunidade. Por exemplo, lúpus. Lúpus também dá em criança. Artrite reumatoide também dá em criança. Doenças reumáticas que também dão em criança, e a criança precisa tomar imunomoduladores para baixar a sua imunidade. Então, se ela já tem uma doença imune, ela corre o risco, né, de ter formas graves. Então, por isso que nós temos que tomar todo o cuidado com os nossos meninos, principalmente se eles têm comorbidades, doenças associadas. Então, eu acho que da pergunta da máscara. Então, a gente deve evitar usar máscara, né? Porque as pessoas ficam com o nariz de fora. Por exemplo, se usar máscara com o nariz de fora não adianta nada, né? O Dr. Cal é cirurgião. Se o seu residente entrar com o nariz de fora na sua mesa cirúrgica, o que você faz com ele? Na minha época, o chefe mandava sair da sala. Hoje a gente fala com muita educação, né, para ele colocar. Muito educadamente, né, senhor residente, coloque a máscara de volta. Né, porque senão você espirra, você tosse e adiantou o quê? Hein? Vai contaminar os outros. Então, qual o objetivo hoje? Também uma coisa que nós devemos perguntar. Qual o objetivo do isolamento social? Né? Porque o objetivo do isolamento social, primordial, não levar o sistema de saúde à falência. Porque o medo que se tinha no começo era dar tempo do sistema de saúde estar preparado quando o número de casos aumentar. Porque à medida que aumenta o número de casos, proporcionalmente ao número de casos graves. E os casos graves dependem de mais recursos, como internação, UTIs, e alguns até os ventiladores, né, que está tão em voga, né, falar em ventilador mecânico, né, em respirador. Então, primeiro, a necessidade de isolamento social é fazer com que o sistema de saúde não entre em colapso. 2, preservar as pessoas que são sensíveis de terem a forma grave. Como nós já dissemos, são as pessoas que têm diminuição da sua imunidade. Naturalmente, acima de 60 anos diminui. As pessoas que têm diabetes diminui muito a imunidade. Os diabéticos têm infecções com mais frequências, infecções de pele, e uma série de outras infecções, né? E os cardiopatas também, aqueles que têm hipertensão arterial. E se combina hipertensão, diabetes e mais outras coisas, bronquite, asma, a pessoa corre um sério risco de não resistir, vou usar assim um termo, né? Não resistir à doença por SARS-CoV. Então, a criança, ela pode ser um vetor, ou seja, ela pode ajudar a transmitir o vovô. Estou com saudade do vovô, gosto muito do vovô, né? Mas se a criança está positiva e vai lá no vovô, o vovô pega SARS-CoV e a criança vai perder o vovô. Então, a gente tem que ter cuidado, carinho com os nossos avós, né? Enfim. Deixa eu te falar, teve uma pergunta aí sobre, mas alguém perguntou aqui sobre quais outros suplementos além da vitamina D3, está perguntando sobre o zinco. O zinco, vamos lá, o zinco. O zinco é um elemento muito interessante, né? Primeiro, ele melhora o sabor, né? Antigamente a gente usava zinco nas crianças
para melhorar o sabor. Ele é um microelemento necessário, mas o zinco, tal qual as outras vitaminas e outros elementos em excesso, também pode gerar problema. Então nós temos uma dose mínima. Hoje nós estamos usando o zinco quando a pessoa tem doença, está doente, a gente associa o zinco a um antibiótico, que eu não vou dizer o nome, né? E a uma outra substância, dependendo do caso, para o tratamento. Então você pode usar zinco. Se você vai usar zinco, a dose é baixíssima, a dose máxima para um ser humano por dia é 15 miligramas, dose máxima, e um período máximo de 30 dias seguidos, a menos que você tenha um outro problema que necessite zinco. Acho que é importante nessas perguntas aí, muita gente tem dúvidas sobre suplementação, assim, as vitaminas e os microelementos, são muito importantes, mas devem procurar alguém, procurar um médico, pediatra, nutricionista. Aqui, por exemplo, a clínica hoje nós trabalha com atendimento à distância, telemedicina. Por exemplo, você pode ter um nutricionista telemedicina. Por que não? Inclusive para tratar o filho, para evitar que ele fique com excesso de peso. O que fazer opções, por que não? Né? E o mais importante é evitar, assim... Outra coisa, psicólogo também, né? Já lembrando do psicólogo, porque as pessoas estão literalmente surtando, né? Estão tendo crises de ansiedade, depressão com isolamento social. Então, seria interessante também. A clínica Matsumoto também disponibiliza, tem trabalhado muito, primeiro, no distanciamento social. Quem vem aqui à clínica, quando necessita, liga, marca. Outra coisa, se você é Covid positivo e você tem uma necessidade de consultar, primeiro, avise. Ligue marcando, porque vai ser providenciado todo um esquema para que você, se há uma necessidade de vir a consultar com o seu médico, que seja preparado para que, primeiro, você não contamine os outros, não contamine a equipe médica, né? E você possa ser atendido dentro da sua necessidade, sem colocar a vida de ninguém em risco, né? Eu estava evitando ver um monte de gente, e aí quando eu tirei meu exame negativo pela segunda vez, hoje eu fui ver meus pais, tomei banho, troquei roupa, fiz todo o cuidado, e fui ver meus pais, fui lá dar um abraço nos meus pais, né? Porque estou zero de Covid, então não vou transmitir a eles. Então a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter essa consciência com as outras pessoas. Por exemplo, países como a Suécia, a Alemanha, outros países como o Japão, estão enfrentando de uma maneira muito simples, não precisou trancafiar ninguém em casa. Por quê? Porque as pessoas são extremamente conscientes. Distância entre um e outro. É muito comum a gente ver antigamente, né, por exemplo, imagens do metrô de Tóquio, na cidade de Tóquio, a pessoa que está doente lá, que está com qualquer coisa, já usa máscara para não contaminar os outros. Tem todo um cuidado para não contaminar os outros. Então, é uma questão de respeito, de cultura, respeito ao direito do indivíduo. O meu direito encerra aonde o outro começa. Então, se todos nós agirmos dessa maneira consciente, com equilíbrio, com tranquilidade, sem exageros, nós vamos atravessar esta pandemia, né, do SARS-CoV, ou Covid-19, né, de uma maneira tranquila, robusta, sem prejuízos à saúde, como obesidade, que é ruim, né? A obesidade também é uma comorbidade. E nós temos hoje, fazer aqui um apelo às mães, nós temos problema de obesidade nas crianças. O excesso nas crianças hoje. Nós estamos superalimentando as crianças. Então, não é dar em excesso, é dar na quantidade certa. Então, procure, tem nutricionista para orientar, né? O pediatra ajuda, auxilia também nesse caso, né? A gente faz orientações com relação ao que não deve ser dado. Por exemplo, né? Vou aqui, desculpa que eu sei que não é isso, é para falar de Covid, mas refrigerante, sucos doces, excesso de açúcar, excesso de carboidrato. As crianças estão parecendo, desculpa a expressão, pintinho de granja. Amanheceu, estão comendo e comem o dia inteiro, só para quando a luz acaba, quando vão dormir, né? Então, não podemos substituir o alimento para acabar com a ansiedade. Atividades em casa. Horário de estudo, as crianças, né? Muitas crianças estão fazendo teleestudo. E mesmo se não estão, você, pai, faça alguma leitura. Separe um tempo para leitura. Separe um tempo para ver alguma coisa
que seja educativa, não só filmes que são agressivos, que já aumentam a agressividade da criança, que tem excesso de estimulação de luz, que estimula a agressividade na criança. Em alguns casos, crianças suscetíveis têm até crise convulsiva se o desenho tiver um excesso de luminosidade. Então, vamos ter calma, tranquilidade, organizar a vida dos nossos filhos e a nossa. Né? Se você precisa até fazer o seu home office, se você precisa, naquele momento que você coloca sua filha em determinada atividade dentro da sua casa, para que você possa trabalhar e viver em harmonia e sair dessa pandemia casado e com os filhos, né? Não queremos ninguém aí se divorcie por causa da pandemia, tenha problema. Desculpe a brincadeira. Nós tivemos uma pergunta sobre atendimento domiciliar. Sim, a clínica está fazendo sim o atendimento domiciliar, e daí vocês podem entrar em contato que vocês vão receber as devidas orientações a respeito disso. Por isso que é bom estar do lado do nosso coordenador técnico, Dr. Karl Matsumoto, que ele lembra das coisas que eu me esqueço. Né? Que o pediatra conversa bastante, que a gente tem que conversar, o pediatra tem que orientar, conversar, então a gente precisa conversar. E no caso até não precisa nem ver a clínica, né? O médico vai lá. Sim. Né? Tomando todo cuidado, todo né? cuidado. Todo cuidado. Além disso, a gente também, a telemedicina está funcionando. Bom, pessoal, acho que a gente já está falando bastante, acho que a gente tem mais alguns minutos. Eu gostaria que vocês, se pudessem... Uma coisa interessante aqui. Tem uma colocação aqui. Brincar, pintar, etc. Olha, na nossa época, né, assim, porque não havia esses recursos todos, nós não somos velhos, nós somos seminovos. Né? Então, aqui na nossa época nós tínhamos liberdade, né? Hoje a liberdade está um pouquinho mais difícil, mas na nossa época nós éramos literalmente meninos de rua, brincávamos no bom sentido, né? Nós não dormíamos na rua, mas nós tínhamos a liberdade, porque tinham pouquíssimos carros, o risco de ser atropelado era muito pequeno. Né, o risco de ser roubado menor ainda, o risco de ter contato com marginais, vamos dizer assim, com pessoas que não são respeitadoras da lei, era muito pequeno. Então nós brincávamos muito, nós desenhávamos, pintávamos, riscávamos, jogos de tabuleiro, coisas antigas, né, aspas, porque todo mundo só quer o tecnológico. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês querem uns filhos muito inteligentes, que saibam bem, trabalhem o concreto. Pode perguntar para qualquer professor, para qualquer psicólogo. A criança primeiro tem que trabalhar a dimensão, tamanho, os eixos de orientação, para que ela possa saber a lateralidade e uma série de outras coisas, para que ela desenvolva bem. Uma criança que trabalhou muito bem o concreto, ela vai poder abstrair e vai poder ser um adulto saudável e utilizar todo o cabedal, tudo que ele herdou geneticamente dos pais e que Deus lhe deu, ele vai poder usá-lo de uma maneira muito boa, ser bem trabalhado. Como falar, pintar, né? Fazer tantas outras coisas que a gente pode fazer, brincadeiras que a gente tinha antigamente, né? Como correr, pular corda e uma série de outras coisas. Jogos lúdicos, quebra-cabeça. Eu adoro um quebra-cabeça, né? Não aquele lá do computador, né? Aquele lá é enfadonho, porque inclusive cansa as vistas, né? Muita estimulação fotônica, gasta mais energia e é tempo de tela. Quanto menor o tempo de tela para uma criança, muito melhor ou seja, porque o que desenvolve a inteligência, desculpe fazer um gancho aqui, eu estou falando demais. O que desenvolve muito a inteligência é a interação. A gente precisa interagir. As pessoas precisam conversar. Hoje nós vimos os jovens fechados dentro das suas caixinhas tecnológicas, né, só nos computadores, nos celulares, né, e não interagem com as outras pessoas no ambiente. A interação ajuda no desenvolvimento da inteligência. A Associação de Pediatria dos Estados Unidos sugere que as crianças não tenham contato com mídias até 2 anos de idade. Pra você ter uma ideia. E que o tempo máximo de tela significa televisão, celular, computador de uma criança, né? Tablet, devia ser de 2 horas por dia. Bom, desculpa aí, não sei se foi aquilo que... Não, acho que eu acho que a gente tem mais alguns minutos aí, pessoal, então vocês fiquem bastante à vontade para perguntas. Eu acho que o tema é bastante bacana, tem informações muito relevantes aqui que o Dr. Alberto passou. Eu acho que esse momento é um momento realmente de dúvidas para todos, né?
Então vocês fiquem bastante à vontade, podem nos escrever, perguntar. Acho que nós estamos também no Facebook, então pode fazer pelo Face ou pelo Instagram, certo? Mas acho que o pessoal está dizendo que a gente tem mais 10 minutinhos, então é isso aí. Isso. Bom, fazendo um apanhado. Primeiro, tranquilidade, calma, a começar pelos pais e pelas pessoas que estão pela criança. Nós somos os condutores dos nossos filhos, das nossas casas. Nós temos que ser o exemplo e aonde eles vão se espelhar e reflexo. Se em momentos de dificuldade nós nos desesperamos, nós vamos passar essa mensagem para os nossos filhos e eles vão aprender conosco. Quando eles estiverem em algum momento de dificuldade, o desespero será a via de regra. Então, primeiro, pare, pense, não fale primeiro, escute, porque depois que a gente fala, a palavra não volta. Evite gritar com seus filhos. Eu sei que às vezes é difícil, mas quando a gente dialoga num tom normal, olho no olho, para a criança ver a verdade nos seus olhos e o sentimento que você tem nos olhos, funciona muito mais, pergunte aos psicólogos, do que o grito, do que a palmada. Se você precisa ajustar o seu filho porque ele está fazendo algo que não é adequado, tenham regras escritas para aqueles que já sabem ler, regras de convivência, estabeleçam as regras junto com eles, com os jovens, com os adolescentes, porque eles participem da família, que eles tenham uma colaboração efetiva dentro da família. Eu não estou falando de trabalho infantil, mas nós podemos, por exemplo, colocar que ele ajude uma hora lá na cozinha, ajude, por exemplo, na hora de arrumar a cama, vem cá, ajude a mamãe, ajude o papai, vem cá. Também é uma forma de ocupar o tempo das crianças. Não é que elas tenham a responsabilidade de limpar a casa, mas eles precisam colaborar com a casa. Eles precisam colaborar com as atividades da casa, para a gente saber da economia de luz, para não deixar a luz acesa. Então, as crianças precisam participar da casa, das regras das casas. E essas regras têm que ser expostas, dialogadas, para que as crianças entendam e repetidas sempre. Porque a criança, ela testa a gente. Você diz, meu filho, não suba aí que você vai cair. Ele, 3 minutos depois ele está lá em cima. Você vai ter que repetir de novo, e de novo, e de novo, até que esta orientação, esta norma estabelecida dentro da casa, faça parte do arsenal íntimo desta criança e ela passa a ter isso como forma. E aí vai ser um adulto que vai, por exemplo, entender que existem leis, que existem limites, que a gente não pode tudo, né? E que nós temos regras a seguir na sociedade, nós precisamos começar essas regras dentro de casa. Então aproveitem esse tempo de convivência, né, esse tempo que nós fomos, vamos dizer assim, forçados, não gosto dessa palavra, né, nós somos levados, né, a esta reflexão coletiva com relação às nossas vidas, aos nossos filhos, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, né? Voltar a ter valores. Outra coisa importante, seja qual for o seu valor, se você é ateu, mas você tem valores de vida, passe os seus valores ao seu filho. Se você tem alguma crença, alguma fé, siga a sua fé, siga a sua crença e passe para os seus filhos como código de vida. Nós vamos produzir cidadãos, pessoas muito mais conscientes, muito mais capazes de lidar, inclusive, com a diversidade. Ensinar que o choro não é a resolução de tudo, que a chantagem emocional não funciona. E aí nós vamos começar a entender e a conviver de uma maneira mais pacífica. Educar é um processo difícil. A convivência muito estreita, ela causa rusgas, atritos, mas nós somos dotados de capacidade de raciocínio. Nós temos uma capacidade afetiva que muitas vezes está embotada e precisa ser trabalhada com os nossos filhos. Dentro de casa, com seus filhos, se você está sadio, se os seus filhos estão sadios, está todo mundo limpo, todo mundo higienizado, também pratique o abraço. O abraço é extremamente importante dentro de casa, com seus filhos, para que eles entendam em você, sintam em você o exemplo a ser seguido, a orientação a ser mantida e o exemplo de vida
diante das circunstâncias da vida, o seu filho vai recorrer à forma com que você lida com ela, como padrão. E ele vai ter isso como regra. Né? Desculpa aí se eu excedi no assunto, no tempo, professor Dr. Cal. Opa, né? não, sério. Essa experiência, porque eu já tenho mais de 50 anos, eu tenho 25 anos de experiência. Eu já passei por muitos momentos. As minhas duas filhas estão assistindo, uma de 20 e a outra de 23, e elas sabem. Né? Eu já fui até mais rígido, hoje eu estou muito mais, vamos dizer assim, flexível em determinados assuntos, mas a forma que nós lidamos com ela hoje transformaram ela em dois adultos capazes. Uma estuda fora e mora fora do país, porque nós seguimos isso, a religião, as nossas ideias pessoais, o nosso código de ética e de moral e de respeito, né? O respeito ao outro, o respeito à vida alheia, o respeito às posses alheias, né? E dentro de casa, porque vai ter briga, né? O menino pega um brinquedo do outro, a gente tem que entender. E outra coisa, o pequenininho também tem que entender que o objeto do irmão não é dele, e que para ele pegar, ele tem que pedir também o perdão, porque se ele pega, o outro reclama, e você diz, deixa ele, o pequenininho vai entender que ele não precisa pedir permissão e pode pegar qualquer coisa, e ele vai crescer com uma noção errada da vida. Vai dar problema lá na frente. Eu sei porque acompanho, eu já tenho mais de 150 mil atendimentos, beirando quase 200 mil atendimentos nos meus 25 anos de profissão. Acompanhei muito. Hoje eu sou pediatra avô. Eu tenho pacientes meus que eu vi nascer hoje, né, trazendo os filhos para que eu cuide, né? Eu sou um pediatra avô hoje, olha que coisa. Que coisa. Né? E tenho duas filhas capazes e elas ficaram chateadas quando foram cerceadas de determinadas coisas, mas hoje elas são adultos plenos, capazes. A mais velha já está formada, é advogada, formou ano passado, né? Já está trabalhando, seguindo, tocando uma pequena empresa e seguindo a vida em frente. E a outra em breve vai estar aqui, vestindo branco, trabalhando conosco, vai ser médica. E daqui a 5 anos, espero, 5 a 6 anos, vai estar aqui conosco. Né? Se é que ela vai voltar para o Brasil, que eu tenho minhas dúvidas. Porque eu creio tão bem que ela está seguindo o caminho dela e a gente só tem que apoiar os filhos dentro das normas, dentro das regras, dentro do lícito, do legal, para que eles sejam seres humanos capazes. É isso aí, muito bom. Pessoal, mais uns 2 minutos. Agradecer aqui o Dr. Alberto, a sua participação que foi muito boa, Alberto. Acho que além de muito esclarecimento, acho que essas dicas são importantes. Acho que a consulta, muitas das vezes a consulta médica vai além da prescrição do medicamento, né? Às vezes ela passa por isso também, essas orientações, dicas, experiências, enfim. Depois de tanto tempo de estrada, né, no jaleco branco, a gente tem outras coisas a passar além do próprio medicamento. Né? Eu só queria dar uma coisa. Se ficou alguma questão que a gente não respondeu ou a resposta não ficou a contendo, porque às vezes a memória nos trai. A sua, né, cara? A minha ainda não, a sua cabelo branco, o meu ainda não. Eu tenho bastante cabelo branco, é porque o gel não deixa mostrar, né? Eu não. Então, mande a pergunta aí no Facebook da clínica, mande coisa, eles vão chegar a minha pergunta e eu vou respondê-la. Nós não temos compromisso com o erro. Se nós erramos em alguma coisa, nós vamos lá, vamos corrigir, vamos buscar o conhecimento mais atualizado e mais correto a respeito disso. E tudo, nós não temos medo de retroceder. E como eu disse, era um bate-papo, uma conversa, um diálogo, que acho que o Alberto também está aqui, né? Ele é toda terça-feira à tarde. Ele está aqui na clínica, acho que vocês precisarem podem procurá-lo, enfim, eu acho que é isso aí. E no mais, pessoal, mais uma vez muito obrigado Alberto, e a gente deve estar postando aí, pessoal, nos próximos dias, algumas outras lives de informações relevantes. Acho que a gente está retomando isso agora com um pouquinho mais de regularidade. Segunda-feira, né? Qual vai ser segunda-feira? Segunda-feira vamos falar sobre medos. Excelente tema. Acho que a gente vai continuar junto com o Dr. Hudson, tá certo? Segunda-feira, que horas? Meio-dia. Meio-dia a gente vai estar por aqui. Mais uma vez, obrigado, até logo. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, gente. Tchau. Não sei se era isso que você queria. Não, show, era isso mesmo. Acho que a gente sempre fala no final.